amor, que a gente possa encher o nosso peito de luz, de energia, de gratidão por esse Pai que, quando nos deixou a oração do monte, e ele diz, no começo da oração, ele começa com o Pai Nosso, deixando para nós também o Pai dele como nosso Pai. E desde que somos todos filhos do mesmo Pai, somos também todos irmãos. Que a gente possa amar cada um dos nossos como os nossos irmãos, atendendo sempre às necessidades, assim como a gente faz com aqueles que moram com a gente no mesmo lar, os nossos parentes, aquele que a gente tem um apreço, que a gente tem um sentimento, que a gente possa ter o mesmo sentimento também com os nossos irmãos. Vamos agora dedicar esse momento para nós, que a gente possa relaxar, respirando fundo e lentamente. Vamos esvaziar os nossos pensamentos de tudo aquilo que nos perturba nesse momento. Vamos entregar ao nosso Pai com a fé e a certeza de que tudo irá se resolver. Vamos imaginar Jesus chegando agora à nossa frente nesse momento e sem dizer uma palavra. Tudo que nós conseguimos sentir nesse momento é só o amor que Ele tem para nos oferecer. E isso já basta, já é o suficiente. Vamos nos entregar a esse Pai amado e querido, agradecer a Ele por tudo aquilo que Ele nos deu, e a gente não consegue enxergar, envolvido no nosso egoísmo e na nossa ignorância. Vamos agradecer a Ele por esses mentores que nos acompanham, que estão sempre conosco a todos os momentos, torcendo por nós, a cada passo que nós damos, ficando triste cada vez que a gente não faz as coisas de acordo como deveriam ser. Gratidão, Pai amado e querido, por estar sempre comigo em todos os momentos. Gratidão, Pai, pela minha saúde mental. Gratidão, Deus, pelo alimento que colocaste em minha mesa. Tendo fartura ou não, eu te agradeço nesse momento. Te agradeço pela família que me colocaste para que eu pudesse crescer espiritualmente. Gratidão, Deus, pelo meu trabalho. E se você não tem trabalho, gratidão, Deus, pelo trabalho que está por vir. Seja o trabalho no bem, seja o trabalho para o sustento da nossa família, seja o trabalho para ajudar o outro. Nós te agradecemos, Pai. E com o coração cheios desse amor, vamos cantar com o coração, vamos cantar com a emoção, vamos cantar no nosso íntimo, com a palavra de tudo que nós poderíamos dizer a você, Senhor querido e amado, nesse momento. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome.
seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo o mal. Que assim seja. Ai, meu Pai do céu, eu quase me esqueci, que o teu amor vela por mim, que o teu amor vela por mim, que seja feito assim, que seja feito assim, que seja feito assim. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, versículo 20, no item 20, ele fala para nós que a felicidade não é desse mundo. Mas isso não significa que nós aqui na Terra não possamos ser felizes. Quando ele diz que a felicidade não é desse mundo, ele fala da felicidade material. Ele traz para nós a elucidação de uma felicidade como entendia Jesus e como ele nos mostrava. Da felicidade de que você sente quando você está servindo do bem, quando você faz o bem para uma pessoa e você sente o seu corpo se encher de alegria. É disso que ele fala. Da felicidade com Jesus. A riqueza do trabalho, a alegria de viver. A felicidade, ela é um estado de espírito, ela é momentânea. Nós temos o chamado quarteto da felicidade, que são os hormônios endorfina, ocitocina, dopamina e adrenalina. Esses quatro, cada um tem uma função que faz a gente sentir essa sensação de alegria, de bem-estar. Se você está com esses hormônios desequilibrados, é porque algo de errado tem, gente. A gente também pode ativar eles com a dança, com a música, com uma boa leitura, abraçando um filho, assistindo um filme que nos traz felicidade. Não é um filme que traz tristeza, tá? Que faz a gente sentir aquela tristeza. Ai, por que, meu Deus? Não é esse filme que eu tô falando. Eu tô falando quando você assiste um filme que você realmente se emociona, mas é com alegria, tá? Não é com a dor do outro. Então vamos cantar essa música. Foi um assistido que nos deu a sugestão. Quem tiver sugestão de música para trazer com a gente, não precisa ter um cunho religioso. Pode ser algo que nos traga uma mensagem positiva, tá bom? É só deixar lá na recepção ou alguém que esteja com jaleco, tá bom? Haverá um dia em que você não haverá de ser feliz. Sentirá o ar sem se mexer, sem desejar como antes sempre quis. Você vai rir sem perceber. Felicidade é só questão de ser. Quando chover, deixar molhar pra receber o sol quando voltar. Lembrará os dias que você deixou passar sem ver a luz. Se chorar, chorar em vão, porque os dias vão pra nunca mais. Melhor viver, meu bem,
Então o sol brilha pra você chorar, sorrir também e depois dançar na chuva quando a chuva vem. Melhor viver, meu bem, pois há um lugar em que o sol brilha pra você chorar também e depois dançar, dançar na chuva quando a chuva vem. Tem vezes que as coisas pesam mais do que a gente acha que pode aguentar. Nessa hora fique firme, pois tudo isso logo vai passar. Você vai rir sem perceber. Felicidade é só questão de ser. Quando chover, deixar molhar pra receber o sol quando voltar. Melhor viver, meu bem, pois há um lugar em que o sol brilha pra você chorar, sorrir também e depois dançar na chuva quando a chuva vem. Melhor viver, meu bem, pois há um lugar em que o sol brilha pra você chorar, sorrir também e depois dançar, dançar na chuva quando a chuva vem. Dançar na chuva quando a chuva vem. E assim está chegando o final da nossa transmissão. Nós agradecemos a presença de cada um de vocês aqui, a presença também dos nossos amigos espirituais, aqueles que nos impulsionam para que a gente esteja aqui todo mês. É impossível, não tem como a gente não sentir a presença desses irmãos. Como alguém que encontrasse a luz depois de andar e andar procurando o caminho. Como alguém que enfim já pudesse ouvir respostas que trazem consolo e sentido ao destino. Eu encontrei tuas páginas e sequei minhas lágrimas, percebi que a dor da semente é o parto da vida. Como alguém que já quer seguir os passos do mestre com fé e razão consciente. Como alguém que em si já soubesse ouvir as vozes dos seres que espaço infinito. Eu encontrei tuas páginas e sequei minhas lágrimas, percebi que a dor da semente é o parto da vida. Minha dor me trouxe aqui pra entender a flor que brota em mim. Meu amor é aprendiz de um bem maior. Que seja assim, nesse vai e vem, sei que voltarei pra cuidar
vida da flor, pra acalmar a dor e ser feliz. E Deus nos quer felizes. Muito obrigada a todos. Tenham um ótimo tratamento. Vamos ficar agora com a palestra da Gil, tá, gente? Gil, você vai usar o microfone? Isso, eu gostei desse boa noite. Tá animado, pessoal. Boa noite às pessoas que estão em casa, as pessoas que vão ouvir essa palestra ou de manhã ou à tarde. Sejam bem-vindos mais uma vez ao Centro Irmãos Ilci e Fabiano. É um prazer estar aqui mais uma vez. E só temos a agradecer por mais um dia de vida, mais um dia nós vencemos dificuldades, problemas. Então vamos fechar os nossos olhos, fazer uma oração, nos conectando com esse Pai maravilhoso. Fechamos os nossos olhos e abrimos o nosso coração. Senhor amado, estamos aqui diante de Ti para agradecer o dom da vida, o dom da reencarnação, essa oportunidade tão única de aprendizado. Que possamos reconhecer que todos os dias, Senhor, temos lições a aprender, temos desapegos a fazer e que temos muito, mas muito a amar a nós e amar o nosso semelhante. Senhor, o Senhor sabe das nossas reais necessidades. Nos ajude, Pai, a curar todas essas feridas que estão abertas dentro dos nossos corações. Que elas possam ser aliviadas com o seu amor, com a nossa fé e com a nossa perseverança. Que os irmãos de luz que aqui estão, aqueles que nos guiam, que nos protegem, possam estar sempre persistindo e perseverando por nós, espíritos que estamos aqui ainda em evolução. Gratidão, Pai. Gratidão a todos os irmãos da espiritualidade. Gratidão pela vida. Que assim seja e assim será. Gratidão. O tema escolhido, não vou dizer que foi um tema, mas eu sempre tenho tantas coisas para falar e eu pergunto para a espiritualidade, o que falar, né? Nesse bate-papo aí de meia hora. Eu peguei o livro Vinha da Luz, que é maravilhoso, né? Escrito lá psicografado pelo Chico Xavier e trazido as mensagens pelo Espírito de Emmanuel. E eu peguei lá o trecho Como Sofres. Daí eu falei, interessante, como eu sofro? Será que eu sei sofrer? Gilciene, o que é isso? Saber sofrer? Como assim? Pois é, tem gente que sabe sofrer e tem gente que não sabe sofrer. Aí você fala, não, Gil, então eu não sei sofrer. Pois é, precisamos aprender a sofrer. Sabe por quê? Está assim escrito lá em Pedro, né? Capítulo 4, versículo 16. Mas se padece como cristão, não se envergonhe, antes glorifique a Deus nesta parte. Glorificar a Deus no momento em que padecemos é ter a resignação, ter o entendimento que aquele momento se faz necessário para que eu aprenda algo, para que eu me fortaleça em algo. Então, não basta sofrer simplesmente para ascender a glória espiritual, né? Indispensável é saber sofrer, extraindo as bênçãos de luz que a dor oferece ao coração sequioso de paz.
É indispensável para a gente esse saber sofrer. Por quê? O sofrer, ele é necessário. Todos nós sofremos através de uma dor. Então essa dor, ela se faz necessária. A dor física, a dor de um desemprego, de um ente que partiu, né? Ou de alguém que partiu e que ainda está nesta vida, não é verdade? E quantas desilusões a gente já passou. Então essas dores, elas vêm através de um sofrimento. E eu vou entender que aquilo se faz necessário para que eu aprenda algo, né? Então não perguntar assim, por que que eu estou sofrendo? Mas para que eu estou sofrendo? Qual é a lição que eu preciso aprender dentro desse contexto, dentro dessa situação, dentro dessa perda? Qual é a lição que eu preciso aprender? Só que muitas vezes, né, muita gente sofre, padece, mas elas complicam por não saberem aproveitar essas provas que são ratificadoras e santificantes. Por que elas não sabem aproveitar essas provas? Porque a pessoa transforma aquela dor num sofrimento, e esse sofrimento, ele se expande para todas as pessoas que estão perto dela. Então, a minha dor e o meu sofrimento tem que ser a sua dor e o seu sofrimento. Como eu sofro e você não sofre? E aí a gente perde o grande aprendizado, né? Aonde é a nossa dor, é o nosso momento de prova. Às vezes não é do nosso companheiro, não é do nosso filho, não é do nosso amigo, não é do nosso pai. E às vezes dentro da nossa casa, no âmbito familiar, a pessoa está naquela dor, naquele aprendizado que é dela. É um momento dela. E ela pulveriza aquela situação para todos, né? E nesse momento ela está em perturbação e ela põe em perturbação outras pessoas que estão no caminho dela. Aí eu pergunto, aqueles que recebem a calúnia, é de direito transferir isso, transmitir isso para os entes queridos, para os vizinhos, né? Aqueles que estão atormentados por acusações e N situações, que é o momento dela vivenciar isso, é certo ela transferir isso para as pessoas que não têm neste momento a necessidade de vivenciar essa experiência não é para ela, é para você, é para você. Então, tem muitas pessoas que pretendem eliminar doenças, né, enfermidades, com desespero. Eu estou doente, de repente você recebe um diagnóstico, eu estou doente, é sério e é grave. Você vai ficar em oração, conversar com Deus e falar, Senhor, eu recebi essa doença, eu construí essa doença, porque os terapeutas, quem tem essa visão holística, a gente sabe que é espiritual, mas que também é emocional. Então a gente somatiza uma doença e não é de um dia para o outro, né? A gente constrói e a conta vem e a gente tem que receber. E é nossa. Então, se eu vivi uma vida inteira brigando, sendo uma pessoa muito nervosa, egoísta, eu não digiro, eu não concordo, intransigente, eu estou construindo isso há anos. A conta chegou. Somatizei, aí vamos por uma coisa leve, uma úlcera, uma gastrite, certo? Aí eu vou brigar com meu filho, com meu marido, porque eu tô com úlcera. Mas fui eu que somatizei, fui eu que construí. Por que que eu tenho que brigar com outro por causa disso? E aí o desespero, porque a pessoa chora, grita, ela enlouquece as outras pessoas
e ela não toma conta e a consciência que aquilo é um grande remédio para o espírito dela, para a evolução dela. É um remédio ruim, é um remédio amargo, é a injeção dolorida, dolorosa que a gente toma para que a gente possa melhorar. Nunca, nunca, em nenhum momento é o outro. Nunca, em nenhum momento, o outro te causou algo. Sempre foi você. Sempre fui eu. Assumir os meus limites, as minhas imperfeições, né? A minha forma de lidar e digerir os problemas, a minha falta de aceitação com as pessoas, com as situações, porque muitas vezes eu não aceito nada, eu não aceito ninguém e tem que ser do meu jeito. Gente, é verdade, né? Quer conhecer uma pessoa? Diz não para ela, diz não para ela. Olha, ela é boazinha para você enquanto você faz tudo o que ela quer. Na hora que você vai falar, não vou fazer, não quero, aí você vai conhecer a pessoa, de verdade. Né? Acho que tem uma frase popular que é conhecer marido e mulher no momento da separação, né? Conhecer quem são os verdadeiros filhos no momento da herança, que vão ter que dividir, aí que briga, que querem se matar. É nesse momento que você conhece as pessoas. A gente não se conhece ainda não, a gente tem a pretensão de saber quem são os meus irmãos, né? Os meus entes queridos, mas a gente não sabe quando a gente for contra ou falar não, como que essa pessoa vai reagir, né? Então, tem muitas pessoas que se transformam em poços envenenados de ódio e amargura. Porque problemas frívolos do dia a dia, ou problemas pequenos, sofrimentos. Tem alguém aqui que não sofre? Pode levantar a mão, gente, seja sincero. Todo mundo tem o seu momento de dor, de sofrimento. Uns mais, outros menos, mas todos nós temos. Por que na sua casa, na sua vida não vai ter? Vai ter. Nós estamos aqui, provas e expiações. É para sofrer, é para sentir dor, é para aprender. Todos nós, não tem um que vai se salvar não, não tem. Todos nós temos que passar por essas experiências. Então, são poucos aqueles que batem, né? Aqueles que aceitam como remédio, como aprendizado e agradece, Senhor, se eu estou passando isso, nessa encarnação eu não sei o motivo, mas deve ser para o meu melhor, para eu aprender, para que eu possa me tornar uma pessoa diferente. Não ficar bravo com Deus, fica bravo, né? Sai da religião, xinga todo mundo. Quando a sua vida está na pior, que você está, né, naquela revolta, você se revolta contra Deus e contra o mundo. E é todo mundo, né? Então, se você puder chutar, e você vai fazer. Não, gente, é neste momento em que eu tenho que deixar meu coração sereno, a minha mente serena, para que eu fale, Senhor, a desilusão bateu aqui, não é do meu jeito. Eu não estou confiando, não estou acreditando mais em nada, nem em ninguém, nem no Senhor. Eu já ouvi pessoas falarem isso num momento de desespero. Olha, eu não acredito nem mais em Deus, não acredito. E é exatamente nesse momento que você tem que se entregar a Ele, de coração, de alma, e falar, não, é um momento agora de dor que eu vou entregar essa dor, Pai. Carrega comigo, me ajuda, porque eu vou conseguir. E sem a sua ajuda, Pai, eu não vou conseguir. Eu preciso da tua ajuda. E às vezes eu preciso da ajuda de pessoas que estão perto de mim. E muitas vezes eu faço essas pessoas que gostam de mim, são elas que mais sofrem, porque são essas pessoas que mais eu maltrato, eu machuco, eu humilho. Por quê? Porque eu estou num momento de sofrimento e eu não sei sofrer. E eu preciso aprender a sofrer.
E eu preciso aprender a ter essa resignação. Nossa, Gil, mas eu preciso aprender a sofrer? Eu preciso tirar essa lição. E quanto mais tu sofres, mais agradece a Deus. Como que eu vou dizer? A pessoa que não tem sofrimentos muito grandes, elas têm que ficar em alerta. Por quê? Porque aqui é um planeta de provas, expiações. Então, aqui é uma escola. Se eu não tenho aprendizado, em algum momento eu vou ter. Em algum momento eu vou ter. Regina, eu peço permissão para você. Uma vez você falou uma coisa que eu achei interessante em uma das suas falas. Quando você tinha os meninos, o Wilson, o Fabiano e o Rodrigo, e o Fabiano te levou a primeira vez num centro espírita, que você é uma pessoa bem casada, com 3 filhos, uma situação boa, né? E você falou assim, eu não sei por que o Fabiano me levou nesse lugar, né? O Fabiano levou, te apresentou o espiritismo, e você falou, não tenho dor, não tenho sofrimento, poxa, graças a Deus minha vida é boa. Mal sabia a Regina o que ela iria passar pela frente. E ela aguentou, e ela suportou, e ela tá aqui, gente, tentando. Dói muito. Às vezes a pessoa tem que se rastejar para levar em frente esse sofrimento, né? Essa dor que carrega, mas não desistir da vida e não culpar ninguém. Talvez em algum momento a Regina tenha ficado brava com Deus, né, Regina? Você ficou brava com Deus, né? Ficou brava. E aí depois ela caiu, né, dentro da fé dela e entendeu. Foi necessário passar. Os meninos tinham um tempo para passar aqui, assim como todos nós temos um tempo para passar aqui. Tem pessoas que chegam aos 100 anos, tá lúcido, tá bem. Tem outras pessoas que estão com 40 anos, que estão vegetando em cima de uma cama. Tem pessoas que estão com doenças gravíssimas, estão orando, estão sentindo dor, estão em silêncio, em oração. E às vezes o meu dedo está doendo um pouquinho, porque inflamou, e eu começo a praguejar. Que ódio, que raiva, né? E aí a pessoa te pergunta de manhã, como é que você está? Nossa, eu tô tão mal. Ai, se você soubesse esse dedo. 10 pessoas vão perguntar para você durante o dia como foi o seu dia. Olha, tá sendo muito ruim, porque esse dedo não para de latejar. Gente, à noite o teu dedo vai estar com dor máxima, né? O dedo vai estar assim, ó. E é possível que você morra com a dor desse dedo. Porque você jogou tanta energia, você deu tanta energia e tanta atenção para esse dedinho, que você pode morrer realmente com essa dor do dedo. E às vezes tem uma pessoa que está lá com uma leucemia forte e ela se cura. Por quê? Um câncer que às vezes a pessoa fala assim, não, é agressivo. E você fala, não, essa pessoa não tem chance. E a pessoa se cura. Por quê? Porque ela teve a fé, ela soube sofrer. Sofrer com fé, com oração, acreditando nas coisas boas, acreditando que um Deus, Ele sabe o que Ele faz. Nós não sabemos o que nós fazemos, mas Ele sabe de tudo. E é nesse momento que a gente tem que confiar, entregar e falar, Senhor, faça o que for melhor por mim. A gente pede lá no Pai Nosso, Senhor, que seja feita a Tua vontade. Que seja feita a Tua vontade. Mas, na maioria das vezes, a gente quer que seja feita a nossa vontade. Acho que eu já contei aqui, eu tinha um colega de oração, Donizete. Donizete, na época, tinha uns 60 anos, mas era um menino de 15 anos, né? A mentalidade dele. E ele estava lá com um grupo, né, de apometria, de oração, e nós orávamos sempre o Pai Nosso. E aí o Donizete sempre falava, Senhor, que seja feita a nossa vontade. Aí terminava o Pai Nosso, a oração, falava, Donizete, que seja feita
a vossa vontade, Pai. Aí chegava na próxima semana, segunda-feira, o Donizete, que seja feita a nossa vontade. Eu falei, eu vou matar o Donizete. Eu vou matar o Donizete. Porque o Donizete é que seja feita a vossa vontade. É o do Pai. Aí veio o irmãozinho e falou assim, ele é o único que está orando certo, você sabia? Aí nunca mais eu corrigi o Donizete. Nunca mais eu deixei o Donizete falar que seja feita a nossa vontade. O Donizete está certo, está tudo bem, né? E a gente, né, precisa às vezes levar esses tapinhas no rosto, né? As terapias de choque para entender. Então, é útil sofrer e estender esses sofrimentos para os outros? Não, né? E se a gente estender esses sofrimentos para outras pessoas, a gente vai piorar a nossa situação. A minha dívida, ela vai ficar maior. Porque todos nós estamos aqui, até os obsessores, tá? Os obsessores vivos, os que estão encarnados, os que estão desencarnados, aquelas pessoas que são difíceis nas nossas vidas. Nós não somos vítimas. Não somos vítimas. Só existem as pessoas que estão vindo cobrar. Os credores estão vindo cobrar. Se eles estão vindo cobrar, é porque nós devemos, ok? Ninguém vai vir cobrar o que eu não devo. Então, eu pago o que eu devo, né? Com humildade, com resignação, né? Eu pago. Então eu vou pagar as minhas dívidas com o plano espiritual, com aqueles entes queridos que são difíceis, vizinhos, como é que fala? Chefes, né? Porque tem gente aqui que deve ter às vezes chefe que é delicado, não é? Então você tá lá no momento e fala, quando eu sair dessa empresa, eu vou ser canonizado, eu vou pro céu, porque aguentar aquela criatura é uma bênção. E você tem que falar assim, esse ser é uma pessoa muito abençoada, é uma pessoa de luz, está me ensinando a ter humildade, paciência que eu não tinha antes, é verdade. Então a gente vai seguindo, vai pagando essas dívidas para não piorar, né, a nossa situação. A gente não deve estar menosprezando essa oportunidade de pagar nossos débitos, né? As dívidas do passado estão aqui para todos nós. Todos nós sofremos um tanto de experiências são necessárias, todos nós. Mas bem poucos sabem sofrer como cristão, glorificando a Deus, agradecendo a Deus. Por quê? Porque poderia ser pior. Poderia ser pior. Essa situação que você está vivendo, pensa bem, poderia ser pior, mas graças a Deus, a esse Deus de misericórdia e de amor, olha, você tem recursos, você ainda tem fé, mesmo que seja do grão de uma mostarda. Poderia ser pior. Quantas pessoas não conseguem receber um tratamento espiritual porque não conseguem chegar num lugar de luz? Se nós estamos aqui é porque nós tivemos, né, essa força espiritual para chegar num lugar para receber ajuda. E olha, sozinho a gente não consegue. A gente não consegue. Nós precisamos uns dos outros. Estamos aqui para aprender e o aprendizado é um com os outros. Sozinhos não tem o porquê, não tem o para quê, né? O nosso Mestre Jesus não recomenda a nenhum de nós a indiferença, nem a irresponsabilidade das nossas tarefas aqui na Terra. Nós temos muitas coisas a fazer e Ele está de olho em todos nós, né? Então Ele não recomenda que nós sejamos irresponsáveis. Se você assumiu uma atividade, algo a ser feito, faça da melhor forma, faça de coração, faça com amor, né? E o Mestre, ele nos ensina a orar e a vigiar. Ele não nos aconselharia a despreocupação, né?
E Ele não deixaria a todos nós de uma forma sem essa proteção que todos nós temos. Pensa na tua vida. Quantas vezes você esteve em momentos e em situações que você poderia ter corrido risco de morte? Numa doença, num acidente de carro. Eu tive um acidente há uns 30 anos atrás. O carro foi para um desmanche, perda total. Eu saí só com uma cicatriz pequena aqui na minha mão. Aí é um Alphaville. O carro deu perda total. E eu saí ilesa andando dentro de um carro. Pensa vocês, as situações, às vezes, em um beco, numa estrada, o carro parou, num lugar escuro, ermo, perigoso, e você conseguiu sair, você conseguiu chegar em casa. Você conseguiu sair do hospital. E você está aqui agora. Então, tem um Deus que está aí, nos dando essa proteção. E nesse momento em que a gente teve esse livramento, é um momento de agradecer. Senhor, eu tive aquele momento de risco, sofri, porque foi um momento ruim, mas naquele momento eu me apeguei ao Senhor e eu estou aqui, me livrei daquela situação e estou mais forte. Então, o nosso Pai, Ele só pede que possamos combater o pessimismo crônico, que muitas vezes se instala dentro da gente. E quando você põe esse pessimismo crônico dentro da tua mente, você se mata aos poucos. Você não aceita ajuda, você acha que não tem mais jeito e você precisa reagir, porque tem muitas pessoas que gostam de você, que te ama mesmo, que quer ver você bem, né? E que quer te ajudar. Mas esses pensamentos te trazem a um grau de sofrimento, sabe? Sem dimensão, sem dimensão. E aí esse momento em que você entra nesse sofrimento, nesse pessimismo, é o não saber sofrer. Porque em vez de eu tirar o aprendizado, a lição e me fortalecer, eu posso morrer. E quantas pessoas a gente vê, gente, que morre dentro desse pessimismo crônico? Porque essa pessoa ela vai adensando tanto a energia dela e ela vai caindo tanto no padrão vibratório dela, que às vezes tem tantas pessoas querendo ajudar de coração. E ninguém consegue, porque ela tem que estender a mão. Me ajuda, ter a humildade de falar, me ajuda, eu não consigo sozinho. Se vocês estão aqui nessa casa hoje, é porque vocês estão sendo acolhidos, entendeu? Vocês estão assim, me ajuda. E o grupo todo, os trabalhadores todos aqui estão falando, nós vamos te ajudar, você não está mais sozinho. E aí nós vamos sim estar aprendendo a saber sofrer, que isso que você está vivendo vai passar. E você vai estar melhor daqui a um tempo, e você vai olhar para trás e você vai falar assim, graças a Deus, eu superei a doença, a tristeza, a depressão, a falta de fé, porque eu tive a humildade de abrir o meu coração e pedir ajuda. Me ajuda, me ajuda. Eu não estou conseguindo sozinho. Sozinho a gente não consegue, né? E muitas vezes a gente ainda vai se defrontar, gente, com pântanos, desertos, espinheiros, pessoas ingratas, sabe? Ainda tem um longo caminho pela frente. Ainda tem um longo caminho de sofrimento, de dores e de perdas, né? Mas neste momento a gente tem que estar renovando as nossas atitudes mentais, né? Nós fomos chamados aqui para uma obra, né? E essa obra foi o nosso Pai que colocou e nós aceitamos. Então, nós precisamos aprender a confiar. Apesar de todas as situações que eu estou vivendo, se eu acredito em Deus,
eu confio plenamente que Ele vai me ajudar neste processo, sem duvidar. Eu tenho certeza que eu vou conseguir sair dessa situação, né? Em todos os lugares vão ter pessoas, situações te convidando ao fracasso, ao derrotismo, né? As tentações, todo mundo vai ter. O processo não vai ser fácil, não vai ser fácil para nenhum de nós. Mas se a gente tem um Deus que a gente acredita, e esse sol é para todos nós, apesar de ter pessoas que se sentem nas trevas, nas escuridões, né? Mas tem um sol que brilha, e o sol vai brilhar para aquele que sentir, que olhar para cima, para que consiga abrir essa mente e esse coração, e esse sol vai entrar, e ele vai iluminar todos os cantos do seu ser, porque a caminhada é longa. O sol nenhum dia, não vai ter um dia que o sol não brilhe, não é verdade? Pode estar nublado o que for, o sol está brilhando, ele está lá, ele existe, a gente que não vê, mas a gente sente o calor, né? Então que a gente possamos enxergar mais o lado bom das pessoas, da situação, tendo esse aprendizado, essa consciência que eu posso, através desse sofrimento, dessa dor, dessa perda, ter talvez as maiores lições da minha vida. Essa dor que eu estou passando hoje, esse sofrimento, está sendo o maior aprendizado da minha vida, porque eu estou treinando a minha resistência, a minha fé, a minha resiliência, a minha resignação e o meu amor a Deus. Lembra disso, tá bom? E faça tudo isso de coração puro. Amar o próximo como a ti mesmo, amar uns aos outros de coração puro. A gente tirar tanta coisa ruim que a gente põe no coração, vamos jogar fora essas coisas ruins e vamos deixar o que tem de bom para a gente conseguir fazer essa conexão de amor, tá bom? Conexão de amor. Nós viemos aqui amar e servir, só isso. Amar e servir, tá bom? Então vamos encerrar agradecendo ao nosso Pai. Vamos agradecendo, Pai, por todas as bênçãos. Vamos agradecendo pela nossa trajetória espiritual. Não foi fácil, Pai, chegar até aqui, mas nós contamos com a Tua ajuda, com o Teu amor, com a Tua misericórdia. Sabemos que podemos confiar no nosso Mestre, irmão Jesus, com seu amor incondicional, e que está presente todos os dias, esse irmão está conosco. Que possamos, Pai, ser pessoas mais gratas, que possamos confiar no Teu amor, na Tua palavra e vivenciar Tuas palavras, e que possamos minimamente, como um grão de areia, praticar o que o Senhor nos ensinou. Que possamos treinar a humildade, que possamos estar aqui na terra para cumprir algo. Ainda não sabemos a dimensão, mas deve ser algo grande para a nossa evolução. Só gratidão. Neste momento, o nosso coração transborda. Só gratidão. Que assim seja e assim será. Gratidão. Fica à vontade. Pessoal, nós temos um grupo